A história que estou prestes a contar é real, mas talvez você não esteja preparado para ouvi-la. Sempre achei que histórias de fantasmas eram exageros. Eu nunca fui muito de acreditar em coisas sobrenaturais. Achava que eram só lendas contadas para assustar. Até o dia em que meu sobrinho Pedro veio passar alguns dias na minha casa. Pedro tinha apenas 5 anos e era um garoto tranquilo. Ele sempre teve uma personalidade serena, e por isso, quando minha irmã pediu para ele ficar comigo enquanto resolvia alguns problemas, eu não hesitei em aceitar. Era uma noite fria quando ele chegou, e por mais que eu tentasse fazer com que ele se sentisse confortável, algo me dizia que aquela visita seria diferente. Na primeira noite, Pedro acordou chorando. Eu ouvi os soluços e fui até o quarto dele, esperando encontrar alguma explicação simples. Quando entrei, ele estava deitado, os olhos arregalados, o rosto pálido como se tivesse visto algo aterrador. Fui até ele e perguntei, tentando acalmá-lo. O que aconteceu, Pedro? Está tudo bem? Ele ainda soluçava, mas levantou a cabeça e, com a voz trêmula, respondeu. Tem um menino no espelho. Fiquei confuso e olhei para o grande espelho do quarto. Não vi nada. Só o reflexo dele e o meu, claro. Era só isso. Acalmei Pedro dizendo que era apenas um pesadelo e voltei para a cama, tentando ignorar a sensação estranha que aquela simples frase causou em mim. Na segunda noite, o cenário se repetiu. Pedro acordou mais uma vez, pálido, com os olhos arregalados. Dessa vez ele parecia mais assustado e não conseguia parar de balbuciar. Ele quer brincar, mas eu não quero mais. Ele tem meu rosto, mas os olhos são errados. Essas palavras me atingiram como um soco no estômago. Um arrepio percorreu minha espinha. Eu tentei racionalizar. Talvez a imaginação dele estivesse mais ativa do que o normal. Afinal, crianças têm imaginação fértil, certo? Naquela noite, enquanto escovava os dentes no corredor, passei perto do quarto dele. O espelho estava embaçado, como se alguém tivesse respirado nele pelo outro lado. Meu estômago deu um nó. Eu toquei o vidro e senti um frio anormal, como se alguém estivesse, de fato, do outro lado, tocando também. A manhã seguinte chegou, mas o sentimento de desconforto persistiu. Então, tomei uma decisão. Cobrir todos os espelhos da casa com lençóis. Eu precisava manter Pedro longe daquilo. Para minha surpresa, ele parecia mais tranquilo. Seus olhos já não estavam tão assustados, e ele até começou a brincar mais durante o dia. Talvez eu estivesse exagerando, mas a sensação de que algo não estava certo ainda pairava no ar. Na terceira noite, um silêncio inquietante tomou conta da casa. Eu estava no sofá, tentando relaxar, quando ouvi um barulho vindo do quarto de Pedro. Fui até lá imediatamente, sem saber o que esperar. Quando abri a porta, congelei. O lençol que cobria o espelho estava no chão. Pedro estava em frente ao espelho, imóvel, como se estivesse hipnotizado. Ele não me viu entrar. Olhei para ele e senti uma estranha sensação de déjà-vu, mas algo estava errado. Seus olhos estavam fixos no reflexo. De repente, ele murmurou com a voz baixa e arrastada. Ele disse que precisa sair. Meu coração disparou. No reflexo, eu via Pedro, mas não era o Pedro de antes. Seus olhos estavam completamente pretos, e o sorriso em seu rosto não era o dele. Atrás dele, uma sombra se formava lentamente, como se estivesse saindo do espelho. O ar ao redor parecia pesado, mais frio. Eu agarrei Pedro com força e corri para fora do quarto. Tranquei a porta e passei a noite em claro, sentado no sofá, com os olhos fixos no quarto. O silêncio era opressor. Na manhã seguinte, voltei ao quarto de Pedro. O espelho estava intacto, mas algo estava fora do lugar. No chão, havia pegadas molhadas, como se algo tivesse saído do espelho e caminhado pelo quarto. Não sabia o que fazer com aquilo. Não sabia mais o que acreditar. Pedro nunca mais mencionou o menino do espelho. Ele continuou a visitar minha casa, mas, com o tempo, parecia mais distante. Por mais que tentasse conversar com ele, algo havia mudado. Às vezes, quando ele estava perto de um espelho, eu o via observando o reflexo por mais tempo do que o normal. E quando ele sorria, não era mais o sorriso de antes. Era um sorriso que eu não reconhecia. E então eu comecei a perceber. Quando ele olhava para o espelho, eu sentia como se aquele menino ainda estivesse lá, apenas esperando.
Quando era jovem, aceitei um trabalho como babá para uma família rica. Precisava de um dinheiro extra e a oferta parecia simples. Quando cheguei, a mãe de Isabela, uma mulher elegante e apressada, me fez um pedido estranho antes de sair. Depois que eu sair da casa, não abra a janela do quarto da Isabela, não importa o que aconteça. Eu a encarei, confusa. Que estranho, pensei, mas não questionei. Era só uma criança e uma casa grande demais para minha preocupação. Ela me explicou rapidamente onde ficava o quarto de Isabela, me desejou boa sorte e se apressou a sair. Antes de fechar a porta, a mãe repetiu: "Não abra a janela, prometa-me." Eu prometi, sem entender muito bem. Isabela estava uma fofa, tranquila, e logo se acomodou na cama. Decidi aproveitar para descansar e assistir TV na sala, já que a noite parecia calma. O relógio avançava e a casa estava quieta, até que, por volta das 2 horas da manhã, ouvi um som abafado vindo do quarto de Isabela. Batidas, como se algo estivesse tocando a janela. Meu coração disparou. A casa era enorme, então qualquer ruído estranho me deixava inquieta. Levantei rapidamente e fui até o quarto dela. Quando abri a porta, encontrei Isabela deitada na cama, mas ela estava acordada. Seu olhar estava fixo na janela e o sorriso no rosto parecia estranho. "Ele chegou", ela sussurrou, sem desviar os olhos. Eu fiquei sem palavras. Uma sensação desconfortável subiu pela minha espinha. Mas, como um impulso, não resisti. Eu me aproximei da janela e olhei para fora. O que vi me fez congelar. Do outro lado, parado na grama em meio às árvores, um homem de terno e chapéu preto me encarava. Seus olhos estavam fixos em mim, mas o mais assustador era o sorriso. Sua boca era grande demais para o rosto. Não parecia natural. Fiz o que disse que não faria. Abri a janela para ver melhor aquela figura. Assim que o fiz, um vento gelado invadiu o quarto, como se algo estivesse ali, esperando por isso. "Agora, ele pode entrar", Isabela murmurou com um tom vazio na voz. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas meu instinto gritava para eu sair dali o mais rápido possível. Peguei Isabela nos braços, corri até a porta e a tranquei atrás de mim. O silêncio foi quebrado por passos lentos, arrastados, que vinham do corredor. A porta do quarto estava tremendo, como se algo estivesse tentando entrar. Eu ouvi a risada baixa de Isabela, como se ela soubesse de algo que eu ainda não entendia. O riso parecia frio, sem alegria. Eu peguei meu celular e, desesperada, liguei para a mãe dela. "Eu abri a janela. O que está acontecendo aqui?" Minha voz tremia de medo. Do outro lado, um silêncio mortal tomou conta. Então, uma voz sussurrou, quase inaudível: "Você abriu? Então, agora ele te viu. Ele sempre escolhe alguém novo." E antes que eu pudesse responder, a linha foi cortada. O pânico me paralisou por um segundo, até que a porta começou a tremer ainda mais forte. Algo estava lá fora, tentando entrar. O som dos passos se aproximava e o frio no ar parecia aumentar. O vento, que antes invadiu o quarto, agora parecia estar dentro de mim, como se estivesse me congelando de medo. De repente, a porta se abriu sozinha, sem que eu tocasse na maçaneta. Um ar denso e gelado preencheu o espaço, e uma sombra escura se projetou para dentro do quarto. Eu pulei para trás, segurando Isabela com força, e me vi diante de um vazio que parecia engolir tudo ao meu redor. Sem saber o que fazer, olhei para Isabela. Ela não estava mais com aquele sorriso estranho. Ela simplesmente me observava, como se fosse impossível para ela entender o que estava acontecendo. Corri o mais rápido que pude para o jardim com Isabela em meus braços, sem olhar para a mansão novamente. Depois daquele dia,
Eu nunca mais aceitei um trabalho como babá. E desde aquela noite, sempre que olho para uma janela escura, sinto que alguém está olhando de volta.